O vídeo de hoje é um vídeo muito esperado, porque eu acho que eu recebo isso no consultório todos os dias. Como acabar com a barriga, como diminuir gordura abdominal. Então fique ligado, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative as notificações para receber o conteúdo em primeira mão. E vamos lá! Bom, gente, essa queixa de gordura abdominal, de gordura localizada, de pochete, de barriga, realmente é uma queixa muito comum. O que a gente tem que pensar, existem algumas estratégias sim, para a gente reduzir gordura abdominal, existem estratégias bem intensas para isso, mas antes disso, a gente precisa pensar em deixar uma alimentação mais limpa possível e, como consequência, uma porcentagem de gordura baixa, tá? Eu não tô falando que é impossível perder barriga perdendo peso. Não, isso vai acontecer. Você vai perder peso, automaticamente você vai perder gordura e automaticamente você vai perder gordura abdominal, assim como você vai perder gordura no corpo todo. Mas quando a gente fala de uma definição muscular, de um abdômen mais sequinho ou da barriga tanquinho, como às vezes me pedem no consultório, a gente precisa de uma porcentagem de gordura mais baixa. Porque é incoerente para o nosso corpo ter uma definição de abdômen, sendo que eu tenho gordura, um pouquinho de gordura sobrando em outros lugares. Então, é um pouco ingrato sim, porque o abdômen é o último lugar que o corpo vai usar como reserva, mas é totalmente possível. E aí nós vamos usar todas as estratégias para que vocês entendam o que a gente precisa fazer. E aí eu vou falar para vocês todas as estratégias que é legal utilizar, quais alimentos a gente tem que dar prioridade, quais alimentos a gente tem que excluir ou evitar para ter uma definição abdominal. Mas aí, gente, voltando nessa questão de uma porcentagem de gordura mais baixa, existem vários pilares que são importantes para que isso aconteça. O primeiro, com certeza, é a alimentação, então a gente precisa de uma alimentação mais limpa e com baixo índice glicêmico. Por quê? Se eu ficar estimulando, se eu ficar consumindo alimentos de alto índice glicêmico que vão me dar pico de insulina, isso vai acumular direto no abdômen, direto, vira gordura abdominal de forma rápida. E aí, se vocês me pedirem os exemplos, a gente cai em exemplos comuns. Produtos industrializados, farinha, açúcares, carboidratos de alto índice glicêmico, pão, macarrão, biscoito, bolacha, enfim, batata. E aí todos esses alimentos, eles vão dar pico de açúcar no nosso sangue e isso vai direto para a gordura abdominal. Então a gente precisa de uma alimentação de índice glicêmico mais controlado, uma alimentação com uma característica mais low carb. O jejum intermitente pode ser uma estratégia para diminuir gordura abdominal? Sim, isso é super eficiente. Já existem estudos comprovando que o jejum consegue diminuir gordura abdominal. Com uma quantidade maior de gordura, uma menor gordura boa, tá? Que eu não estou falando de gordura de fritura, gordura saturada, não. Eu estou falando aqui de abacate, de oleaginosas, de coco, de azeite. Isso vai gerar saciedade com uma baixa quantidade de carboidrato. Isso vai conseguir segurar mais o índice glicêmico e, consequentemente, diminuir gordura abdominal. Hidratação extremamente importante para a definição. E aí a gente pode abrir um leque para chás, para água aromatizada, para água comum, para variar entre vários tipos de chás, né? A gente tem uma infinidade aí de chás termogênicos, chás que melhoram a ansiedade, chás mais para o período da noite, chás mais para o período da manhã. Então, a gente também consegue trabalhar com isso. A atividade física. Eu não vou aqui ficar entrando em detalhe do exercício, porque não é esse meu papel, eu sou nutricionista. Mas a gente sabe que existe uma importância no exercício aeróbico, no exercício resistido, seja um exercício de musculação, seja um exercício funcional.
é super importante, porque nesse momento que a gente faz a combinação de exercícios resistidos e de exercícios aeróbicos, a gente consegue diminuir a porcentagem de gordura, obviamente com uma alimentação alinhada e adequada. De nada adianta, às vezes, eu só fazer uma corrida ou só uma caminhada, porque isso não vai fazer troca de gordura por massa muscular. E aqui a gente está falando de baixar a porcentagem de gordura, ou seja, aumentar a quantidade de músculo, diminuir a quantidade de gordura corporal, para que essa definição venha acontecer. Então, eu não vou entrar em detalhes de treino, mas é importante que você converse com o seu treinador, explique os seus objetivos e siga o que ele te orientar. Ele é a melhor pessoa para te orientar qual é o exercício mais adequado e frequência e tempo, enfim. Mas é importante que o exercício físico aconteça para que a gordura abdominal diminua, para que a barriga comece a sumir, comece a ir embora. Outro pilar importante é o sono. Então, se eu não fizer reparação celular, eu não consigo fazer nada disso. Por quê? Eu vou ficar mais ansiosa, eu vou ficar mais compulsiva, eu vou querer comer carboidratos de alto índice glicêmico, que é gatilho para não perder essa gordura abdominal. Então, uma coisa vai puxando a outra. O sono é um pilar muito importante. Eu preciso dormir bem para eu estar disposta no dia seguinte, fazer uma atividade física, usar a minha estratégia adequada, seja o jejum intermitente, seja uma low carb, seja comer de 3 em 3 horas, mas a reparação celular, ela tem que acontecer. Se o sono não acontece, ou se o sono é falho, eu aumento o cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. E aí eu vou ficar mais inchada, eu vou querer comer mais doce, aí vai virando um ciclo vicioso. Aí eu não durmo direito porque eu tô com pico glicêmico, então chega à noite, eu tô dando pico glicêmico, aí meu corpo ele não sabe se ele desliga, se ele dorme ou se ele faz digestão de todo aquele mundo de açúcares que eu mandei, né, para ele. Então, reparação é super importante. Atividade física, sono e alimentação. São 3 pilares que a gente precisa trabalhar e automaticamente o estresse, né? Se a gente estiver com uma rotina muito estressante, também entra muito paralelo com essa questão do sono. Se eu estou estressada, às vezes eu não durmo e vice-versa. Eu não durmo, já acordo estressada. Então, o estresse ele também não deixa de ser um pilar. Mas são 3 pilares que a gente tem que prestar muita atenção, tá muito ligado, porque é isso que vai definir se você vai conseguir ter uma gordura abdominal menor, uma porcentagem de gordura menor e secar um pouquinho mais. Então, vamos a algumas dicas práticas do que a gente tem que evitar, do que a gente pode fazer para melhorar e para alcançar esse abdômen aí definido. Partindo da ideia de que eu já tô com uma porcentagem de gordura mais baixa. Então, assim, de forma alguma, o que a gente pode consumir são os refrigerantes, frituras. Refrigerante inclui inclusive as versões Diet, Light, Zero, porque são versões que têm muito conservantes, acidulantes, adoçantes, e isso vai prejudicar no processo como um todo. Isso vai causar um excesso de toxina, isso vai sobrecarregar fígado, isso vai sobrecarregar rim, isso gera inchaço, e aí é muito mais difícil alcançar esse abdômen mais definido. Hidratação, como eu já falei, hidratação é um ponto super importante. Comer devagar, prestar atenção no que está comendo. Muitas vezes a gente come no automático, né? Então, por mais que eu esteja fazendo uma refeição de índice glicêmico mais baixo, verduras, legumes, proteínas, um carboidrato complexo, por mais que eu esteja me policiando e fazendo uma refeição de índice glicêmico mais baixo, se a gente come muito rápido, não dá tempo do estômago avisar o cérebro que você está saciado. Daqui a pouco você vai querer comer de novo. Então, coma devagar, preste atenção no que você está comendo. Não ingira nenhum líquido junto com essa refeição, nem após essa refeição. Espere pelo menos 40 minutos, porque senão a gente está prejudicando o processo de digestão. Inclusive, isso causa estufamento. Então, vai deixar o abdômen mais globoso. Quando eu tomo líquido, eu aumento, eu distendo mais meu estômago. O intestino sofre mais para digerir, o estômago sofre mais para digerir, porque eu estou diluindo o suco gástrico presente lá, que é o que é responsável pela digestão.
Então, não consuma nenhum tipo de líquido, nem água durante a refeição. Preste muita atenção no seu intestino. O intestino é o nosso segundo cérebro, inclusive vai ter um vídeo só de intestino aqui. Ele é o nosso segundo cérebro, então é lá que acontece todas as cascatas hormonais, é onde a gente produz serotonina, dopamina, hormônios do bem-estar, do prazer. E se esse intestino não está funcionante, não tem como eu ter uma barriga definida. Não tem como, é impossível. Esse intestino ele precisa ser funcionante, ele precisa estar te transmitindo uma sensação de esvaziamento completo. Eu preciso estar indo bem ao banheiro e todos os dias e de forma saudável, fezes saudáveis. Não, de repente, vou ao banheiro, eu percebo que não saiu tudo, eu não estou conseguindo ter essa sensação de esvaziamento completo. Isso é sinal de desbiose. Eu vou entrar nesse tema de desbiose num outro vídeo. Mas sem o intestino funcionante, a gente não consegue ter um abdômen definido. Reduza o máximo que você puder o sal. A gente tem algumas alternativas, tem sal marinho, tem sal light, tem o sal do Himalaia, que é o sal rosa. Existem algumas alternativas com um teor de sódio menor. Mas quanto menos você puder usar sal e obviamente açúcar, como eu já falei, é um grande avanço. Então, quando você vai preparar um prato de salada, é tentar usar ervinhas naturais, orégano, alecrim, manjericão, azeite. Tente apelar para esses temperos naturais, ao invés de usar o sal. O sal vai causar retenção de líquido e com retenção é muito mais difícil da gente ver a definição. Às vezes você até já está com uma porcentagem de gordura mais baixa e não consegue visualizar direito aquela definição muscular porque está retendo líquido e isso muitas vezes é culpa do sal. E é algo que às vezes você nem está prestando atenção, estou colocando sal ali na minha salada e está retendo líquido. Então a definição fica muito mais difícil de aparecer. Reduza ao máximo possível. Consumo de álcool, cerveja, vinho, vodka, gin, qualquer tipo de bebida alcoólica também é inflamatória e também vai atrapalhar nesse processo de definição, de aparecimento dos músculos. Ela também tem uma questão calórica, né? A gente chama isso de calorias vazias, são calorias que não têm nenhum tipo de nutriente e ela vai causar uma inflamação. Ela vai sobrecarregar fígado, ela vai sobrecarregar rim. Por isso que no outro dia as pessoas se sentem tão inchadas ou querem comer tanto carboidrato, porque causa uma descompensação, um desequilíbrio no corpo. Então, tomar muito cuidado com o consumo de álcool para quem quer atingir essa definição muscular, principalmente essa definição de abdômen. E por último, cuidado com as pílulas milagrosas. A gente sabe que tem uma gama enorme de suplementos. Eu gosto muito de alguns suplementos, eu uso suplemento nas minhas estratégias, eu gosto muito de trabalhar com fitoterápicos, com algumas fórmulas específicas que eu sei que vão auxiliar aquele paciente, que vão dar uma ajudinha, mas isso não é o principal. A base é alimentação, atividade física, sono, hidratação, tudo que eu falei para vocês. Pílulas milagrosas não existem. Então, cuidado para não ficar depositando todas as expectativas em cima de um suplemento ou em cima de um medicamento, principalmente se esse medicamento for um medicamento químico, porque o corpo vai te cobrar de uma forma ou de outra. Sou a favor de suplementos, trabalho muito com suplementação, mas isso é só um plus, não é algo que eu uso como principal. Então, cuidado aí com o que a gente vê na mídia, tal pílula faz secar, sei lá quantos quilos de gordura, você vai definir seu abdômen com essa pílula? Não. Você vai definir seu abdômen se você tiver bons hábitos, se você não consumir todos esses alimentos aí que eu falei, se você tiver uma prática de atividade física constante, frequente, se você estiver se hidratando bem, se você estiver dormindo bem e com uma porcentagem de gordura mais baixa. Então não esqueça de todas essas dicas que eu dei. Continuem nos acompanhando aqui no meu canal. Se você não está inscrito, se inscreva e logo logo vem mais muitos outros conteúdos, muitos vídeos por aí. Não percam. Beijo!